Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos os irmãos e com os irmãos permaneçam ao longo de toda esta live. Amados, Deus abençoe desde já a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para podermos celebrar ao Senhor e juntos glorificarmos o seu santo nome. Então, você que está chegando aí é muito bem-vindo. Venha participar conosco. Será um dia, uma noite especial, quando estaremos ministrando a palavra do Deus vivo. Então, todos são bem-vindos e creio que Deus tem grandes coisas a falar aos corações. Amém? Então, com bastante alegria, eu quero saudar aqueles que já estão conosco, né? Olha que gostoso, né? O pessoal tem sido bastante pontual. É muito bom isso, viu, irmãos? Os irmãos estão de parabéns pela pontualidade. Eu consigo já visualizar conosco aqui a Elaine. Deus abençoe, Elaine, sua vida grandemente, viu? A Zeloni também está conosco. Deus abençoe, irmã, a sua vida, a sua família. A Jaqueline Cência, Jaque, Deus abençoe, Jaque, sua vida, paz, minha irmã. O Cid está com a gente também. Meu irmão, um grande abraço, Deus abençoe sua vida, viu? A Chay já está conosco, boa noite, igreja, Deus abençoe a todos. A Joyce, boa noite, igreja. Que gostoso estar com os irmãos aqui. O Murilo, boa noite, Murilo. A Salete, boa noite, Salete. O Marquinhos, boa noite, igreja IPI. Deus abençoe, Marcos, sua vida. E os irmãos que estão chegando aí. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Olha, a Kátia também está com a gente. Kátia, boa noite, minha irmã. Deus abençoe. Saudade de você, viu? Deus abençoe grandemente sua vida. Que legal, que joia, amados. Eu já vejo aqui algumas pessoas, né? Enquanto os irmãos vão chegando aí, nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso culto, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nessa hora nos colocamos diante da tua santa presença para podermos prestar-te culto, Senhor, junto com cada irmão e cada irmã, que com um só coração, uma só fé, um só propósito, Senhor, se rende diante de ti para declarar a sua fé, para declarar a sua dependência em ti, para dizer, Senhor, e também declarar a sua gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, por todas as tuas bênçãos que têm nos, ó Deus, nos alcançado ao longo desses dias. Te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu amor, que é sempre tão real e verdadeiro, Senhor, em nossa casa, entre os nossos, e tem sido real em nossa igreja, Senhor. Muito obrigado por isso. Eu te agradeço por essa verdade presente nessa comunidade de discípulos, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir que nessa noite o Senhor, pelo teu Santo Espírito, venha comunicar a tua palavra aos corações, meu Senhor. Ó Deus, que a palavra que será cantada nos louvores, que a palavra que será lida, a palavra que será ministrada, toda ela, Senhor, seja viva nos corações e produza discípulos segundo o teu coração. E que dessa maneira o teu nome seja glorificado na terra e que a igreja, a IPI Betel, Senhor, venha cumprir com o seu propósito. O propósito de anunciar o teu evangelho, o propósito de ser uma igreja acolhedora, um propósito, Senhor, de receber pessoas e fazer dessas pessoas discípulos de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada família, cada lar, Senhor, que está conectado conosco agora. O Senhor sabe, meu Pai, quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas. Aqueles, Senhor, que estão alegres, derrama ainda mais alegria. Aqueles que estão aflitos, meu Deus, visita, traz o alívio, Senhor, traz a resposta, traz a cura, traz, Senhor, o seu cuidado, derrama, Senhor, cada dia mais do teu amor sobre este lar. Meu Deus, aquela família, Senhor, que está vivendo dias difíceis, de conflitos, meu Deus, que a tua paz,
que excede todo entendimento, seja derramado sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, e que o Senhor venha estabelecer o teu reino sobre cada lar, que venha, Senhor, o teu reino, que venha, Senhor, o teu governo sobre nós, que venha a tua vontade sobre nós e seja ela estabelecida sobre a nossa vida, para louvor e glória do teu santo nome. Meu Deus, eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero ainda, amados, antes da gente louvar ao Senhor juntos, saudar esses irmãos que foram se achegando aqui. O Ricardo, boa noite, Ricardo. Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua família. A Marli de Biase, Deus abençoe, Marli, você, o Pacheco, a turma toda aí. A Dona Isilda, estou muito feliz de ver a senhora todo domingo nos acompanhando, Dona Isilda. Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Também o Marlon está conosco. Boa noite, meu irmão. O Jack. Quem mais? A Isabelle e o Yuri. Boa noite a todos. A Isa, né? Tão querida nossa aqui, que é a namorada do Pedro, já é da família. Deus abençoe grandemente sua vida, viu, Isa? Grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos, então, dar início com o louvor agora e com alegria no coração vamos cantar. Eu gostaria de convidar vocês, queridos, antes ainda, fazer só uma breve colocação aqui. Amados, olha só, seria muito importante nesse momento, todos aqueles que estão em casa, né? Você que está aí na sua casa, se desconectar da TV. Se tem uma TV ligada, desliga. Se tem algum outro dispositivo que está, de repente, passando um vídeo, um filme, desconecte. Esteja conectado conosco agora para que o nosso coração se volte totalmente ao trono da graça. Amém? Que seja assim para a glória de Deus. A gente está distante fisicamente, mas o nosso coração precisa estar conectado, né, uns aos outros, por meio da fé, por meio do Espírito, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas entre nós nessa noite. Amém? Deus abençoe, então, grandemente a sua vida. Eu estou vendo aqui também olha que privilégio, nós temos hoje a visita do Fer Lucas. Meu irmão, Deus abençoe sua vida grandemente, o pastor Fer Lucas, já conhecido da IPI Betel. Que prazer, que privilégio ter você com a gente, viu? Deus abençoe sua vida. Também o Pacheco entrou aqui. Boa noite, Pacheco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos louvar, amados, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes fugi, me deixando levar pelas situações tão pequenas, e aquilo que tu me dizias já não fazia sentido, porque não era aquilo que eu queria. Mas hoje eu pude entender que não é o meu querer, mas a tua vontade na minha vida. E eu largo tudo, te entrego os meus sonhos, só pra viver a tua vida, Jesus. Eu me entrego a ti e ao que tu tens pra mim. Oh, oh, que já não viva eu, mas Cristo vive em mim pra sempre. Tantas vezes fugi, me deixando levar pelas situações tão pequenas, e aquilo que tu me dizias já não fazia sentido, porque não era aquilo que eu queria. Mas hoje eu pude entender que não é o meu querer, mas a tua vontade na minha
vida, e eu largo tudo, te entrego os meus sonhos, só pra viver a tua vida, Jesus. Eu me entrego a ti e ao que tu tens pra mim. Oh, oh, que já não viva eu, mas Cristo vive em mim pra sempre. Jesus, eu me entrego a ti e ao que tu tens pra mim. Oh, oh, que já não viva eu, mas Cristo vive em mim pra sempre. Jesus, eu me entrego a ti e ao que tu tens pra mim. Oh, oh, que já não viva eu, mas Cristo vive em mim pra sempre. Glória a Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, acima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Obrigado, Senhor. E isso me leva mais perto de ti, Mais perto, Senhor. mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai
valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei a ti, Senhor. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Ah, Senhor, quando o teu grande dia chegar, nós certamente, Senhor, estaremos diante da tua face. E ali, meu Deus, pela tua maravilhosa graça, o teu grande amor com que o Senhor nos amou na cruz, seremos, Senhor, recolhidos para o descanso. E, Senhor, isso tudo é obra das tuas mãos, é feitura, Senhor, tua. Portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esses louvores, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos juntos, mais uma vez, te prestar culto que é devido somente a ti, Senhor. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito visite cada coração, trazendo paz, alegria, trazendo cura, restauração, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, que ninguém, Senhor, que participa conosco venha se sentir, ó Deus, não visitado, antes, meu Deus, que a tua presença real, que a tua presença majestosa, Senhor, venha, Senhor, tocar, Senhor, cada coração, e que cada um dos irmãos e irmãs venham sentir a tua presença, Senhor, invadindo o lugar onde eles estão nessa hora. Ó Deus, seja glorificado, Pai, no meio do teu povo. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, coisa maravilhosa é podermos juntos celebrar ao Senhor Jesus mais uma vez. E hoje eu quero, mais uma vez também, saudar aqueles a quem ainda não cumprimentei. Está conosco o Paulo Sérgio, mais uma vez. Paulo Sérgio, muito obrigado pela tua visita, pela tua participação conosco nessa live, é muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. A nossa irmã Cleusa, mais uma vez conosco. Irmã Cleusa, um grande abraço, a mãe do Ricardo, grande abraço para a senhora, minha irmã. A Marlene, que é a minha sogra, Deus abençoe, Marlene, sua vida grandemente, em nome de Jesus. O Marcos também, Marcos Bevilacqua, não é? Está conosco. Obrigado, Marcos, pela participação de vocês. Tenho visto vocês participando conosco algumas semanas. Louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Grandemente, em nome de Jesus. A Salete também está conosco, a minha esposa, Cibele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É um prazer, um privilégio estarmos juntos. Amados, nós vamos, então, imediatamente partir para a leitura da Palavra de Deus, e eu quero convidá-los para que juntos façamos a leitura no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, e eu quero convidá-los a abrir no capítulo 16, esse que tem sido um evangelho, assim, talvez o mais ministrado dentre todos os livros da Bíblia, né, em nossa igreja. O Evangelho de Mateus tem sido, assim, um alvo de muito cuidado. A gente tem estudado na nossa escola bíblica, a gente tem ministrado por várias ocasiões ao longo da vida da nossa igreja, e realmente um evangelho que tem, assim, mexido bastante com os nossos corações. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que hoje, né, na continuidade desse tema que nós estamos abordando, desta série de mensagens que tem por tema comunidade de discípulos, você seja edificado, fortalecido, abençoado com a mensagem, tá bom?
Então, Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Os irmãos abram, por gentileza, então, nesse texto, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor: Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Até aqui, amados, nós vamos ministrar esse texto hoje com muita alegria no nosso coração. Meus irmãos, falarmos de comunidade de discípulos é realmente um grande desafio, porque sermos cristãos, sermos pessoas que são seguidoras de Cristo Jesus, é para nós uma alegria, um privilégio, mas é ao mesmo tempo um grande desafio. E nós temos aprendido que o discipulado ele é muito mais do que uma relação rasa que se tem, por exemplo, na condição de aluno e professor. O discípulo ele tem um relacionamento íntimo, profundo com o seu mestre, de tal maneira que a vida do seu mestre lhe é referência. E nós olhamos para Jesus, portanto, e temos Jesus como o alvo, o nosso paradigma, o nosso modelo. A ele é quem nós devemos imitar em todas as coisas. O Senhor Jesus é a referência da nossa vida. E hoje nós queremos falar sobre a importância, né, de cada discípulo aprender a carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós, para isso, queremos mostrar que esse tema ele está dentro de um contexto maior e um contexto que fala muito aos nossos corações. Esse capítulo 16 do Evangelho de Mateus é um capítulo fantástico, é um capítulo realmente grandioso, e nós queremos, assim, extrair dele uma porção especial para todos nessa noite. Amém? Então, antes da gente começar a falar do texto propriamente dito, eu gostaria de abordar alguns aspectos do contexto em que Jesus estava inserido quando ele proferiu estas palavras. Amados, veja, Jesus havia sido colocado à prova pelos fariseus e pelos saduceus que pediam a ele que mostrasse um sinal vindo do céu. E Jesus, então, ele responde àqueles homens dizendo o seguinte: olha, nenhum sinal será dado a vocês, a esta geração incrédula, senão tão somente o sinal de Jonas. Jesus estava se referindo à sua morte e também à sua ressurreição ao terceiro dia, não é? E a semelhança de Jonas, quando foi ali engolido por aquele grande peixe, por 3 dias passou no ventre do peixe, depois foi lançado na praia para o cumprimento da sua missão. Jesus igualmente haveria de padecer todo o seu sofrimento e seguido a isso a sua morte, e no terceiro dia haveria de ressuscitar. E ele estava falando a respeito dessas coisas. O interessante é que Jesus, enquanto ele falava destas coisas, ele estava mostrando para aqueles homens que, apesar de eles serem aqueles partidos religiosos do seu tempo, e partidos que demonstravam um grande conhecimento a respeito das coisas que estavam escritas a respeito de Deus, eram pessoas que tinham pouco conhecimento a respeito do próprio Deus. E, portanto, pessoas que viviam à margem da experiência legítima da fé. E esse questionamento que eles trazem a Jesus traz consigo uma resposta onde nós conseguimos perceber o tom da voz do Senhor Jesus, a maneira como ele responde, demonstrando que para aqueles homens
que aquela geração era uma geração má, uma geração incrédula. Ou seja, havia conhecimento a respeito do que se dizia a respeito de Deus, mas pouco conhecimento de verdade acerca de Deus e da experiência da fé. A comunidade dos discípulos, irmãos, precisa ser uma comunidade que se move por fé, em nome do Senhor Jesus. Mas isso não ficou nisso, né? Não é somente isso que nós temos no capítulo 16. Depois nós vemos o Senhor Jesus falando, por exemplo, a respeito, trazendo uma exortação logo em seguida aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tomem cuidado, não é? Os discípulos estavam ali meio que preocupados. Olha, do que será que o mestre está falando? A gente não trouxe pão e de repente agora ele começa a falar sobre o fermento deles. O que será que tem nesse fermento que a gente deveria tomar cuidado? Vai estragar o pão? Alguma coisa do tipo, né? Chega a ser assim uma situação até engraçada em partes, não é? E Jesus fala assim: olha, vocês não estão entendendo. O que eu estou falando para vocês, não é? É que vocês têm que tomar cuidado com a doutrina destes homens, porque eles falam muitas coisas a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Eles falam muitas coisas a respeito do Senhor, mas não têm relacionamento com Ele. São pessoas que não têm fé, são pessoas que não vivem a experiência verdadeira com o Senhor. Então, Jesus traz essa exortação a eles. Em seguida, Jesus questiona os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, quem dizem os homens? Quem dizem, ou quem diz o povo ser o filho do homem, né? Conforme nós encontramos no versículo 13. E aí, as respostas deles: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que sou? E a resposta de Pedro, ela é uma resposta emblemática, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele que havia sido prometido, o Senhor chegou, o Senhor está conosco, o Senhor habita entre nós. Que verdade profunda, tremenda essa que Deus havia revelado ao coração de Pedro. Apesar dessa verdade estar revelada no coração de Pedro, o texto segue mostrando que em meio a essa situação, em meio a essa verdade, em meio a essa grande revelação, Pedro, na sua humanidade, ao Jesus começar a falar que importava ir para Jerusalém, que importava padecer pelos nossos pecados, que importava ser maltratado e morto, Pedro então se levanta dizendo: não, Senhor, não faça tal coisa consigo mesmo. E Jesus usa de uma expressão bastante dura em relação a Pedro, dizendo: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, veja que esse cenário, irmãos, em meio a essas confissões, em meio a essas exortações, em meio a essa repreensão, é que o texto que nós acabamos de ler, ele se dá. Então, é um contexto bastante maravilhoso e que nos faz perceber a relação que existe entre a experiência de fé, de uma verdadeira revelação, a inclinação do coração do discípulo em relação às verdadeiras direções ou vontades que procedem do coração do Pai, em contrapartida às suas próprias inclinações, e o quanto o diabo é sutil em agir nessas coisas, e tudo isso, então, vem culminar no texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria, então, de refletir com bastante cuidado nestas coisas, amados, porque nós precisamos ser uma comunidade de discípulos, nós precisamos ser uma comunidade onde a experiência da fé seja verdadeira, onde o evangelho seja o centro da nossa vida, onde Cristo seja o centro da nossa vida, onde nós não sejamos pessoas que conhecem a respeito de Deus, mas pessoas que vivem com Deus por meio da fé, pessoas que experimentam essa verdade, que conhecem a Jesus, que andam com Jesus, que têm o cheiro de Jesus, que como ovelhas têm o cheiro do seu pastor, que experimenta dessa verdade todos os dias de sua vida. Jesus não é alguém, amados, que nós devemos conhecer a respeito. Jesus é alguém que precisa viver em nós e através de nós e em nosso meio, no nosso lar. Ele precisa preencher todas as coisas à nossa volta. Esse é Jesus, a quem nós amamos. E, portanto, uma comunidade de discípulos, ela deve experimentar dessa verdade. O texto, então, ele diz o seguinte: então disse Jesus
a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, amados, diante desse cenário, desse pano de fundo que eu procurei mostrar aqui, Jesus ele traz um grande desafio aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras, Jesus ele não estava dizendo a uma multidão, como que pessoas que nunca ouviram falar a seu respeito. Essas palavras Jesus estava dizendo àqueles homens que estavam caminhando com ele há algum tempo e que eram já os seus discípulos, pessoas que estavam aprendendo com ele. Veja, a verdade de que ele era o Cristo do Deus vivo já havia inclusive sido revelada a eles. Pedro já havia trazido essa declaração à tona. O Espírito, de alguma maneira, impeliu Pedro, o Pai, na sua maravilhosa ação na vida de Pedro, ele trouxe essa verdade ao seu coração e Pedro, ele simplesmente proclama essa verdade, ele traz essa verdade à tona: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É para estes homens que Jesus está falando, é para essas pessoas que Jesus está trazendo esta convocação. Não são para as pessoas que nunca ouviram falar a seu respeito, mas para pessoas que estavam próximas dele. E aqui nós então precisamos refletir com muito cuidado acerca dessas coisas. Se alguém quer vir após mim, ora, se eles eram discípulos, não significa que eles estavam indo após Jesus? Se eles eram pessoas que estavam próximas, aprendendo, tendo Jesus como seu modelo, como seu paradigma, será que essas pessoas já não eram as pessoas que estavam indo após Jesus? O texto nos faz crer e perceber que não era bem assim, ou que estas coisas não estavam acontecendo ainda de forma plena na vida dos seus discípulos, não é? Então, veja que é tão importante nós voltarmos um pouquinho só no texto, a gente vai perceber a inclinação do coração de Pedro. O mesmo Pedro que havia trazido uma palavra, uma declaração de fé tremenda, uma palavra que era uma revelação do próprio Pai ao seu coração, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que, diante da posição, do posicionamento de Jesus em relação à sua obra e o seu ministério, ele se coloca de forma negativa, dizendo: Senhor, não te faças tal coisa, não permitas tal coisas contra si mesmo, não é? Era alguém que estava se dispondo a colocar diante de Jesus uma pedra, dizendo assim: olha, não, eu não quero, Senhor, que o Senhor faça tal mal para ti, o Senhor não deveria fazer tal coisa, o Senhor deveria tomar um cuidado consigo mesmo, o Senhor jamais deveria pensar em algo como isso. E Jesus percebe que esta era uma inclinação, era uma direção, uma inspiração que procedia de Satanás. E a verdade é que no versículo 23, Jesus traz uma palavra de advertência a Pedro, dizendo: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que coisa interessante, não é? Nós, no momento oportuno, nós estaremos ministrando esses textos, mas hoje o que eu quero dizer ao coração dos irmãos é o seguinte, amados: veja que as inclinações dos discípulos podem ser influenciadas pelos eu diria assim, pela obra e pelas inclinações da carne, e Satanás se apropria dessas coisas para nos fazer compreender a vida cristã sob a nossa própria ótica. Pedro, na ótica dele, ele não queria o mal de Jesus. Pedro, no coração dele: como o meu mestre vai morrer? Como o meu mestre vai padecer? Como o meu mestre vai sofrer por minha causa? Eu não aceito isso, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. E isso, na verdade, era uma influência de Satanás, porque ele tratava destas coisas segundo os seus próprios interesses, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria visão. E, portanto, Satanás se apropria dessa verdade para inspirá-lo a persuadir e a dissuadir Jesus daquilo que ele haveria de realizar na cruz do Calvário. Portanto, amados, essa palavra que o Senhor Jesus nos traz: se alguém quer vir após mim, ela não é uma palavra para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas para pessoas que caminham com Cristo.
E aí, então, eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, que as nossas inclinações, a nossa visão a respeito das coisas de Deus, a nossa natureza humana, nos impede muitas vezes de conhecer qual é a verdadeira vontade de Deus para nós. É por isso que Jesus, ele traz aqui nessa palavra um grande convite e uma grande convocação. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. São três coisas que ele traz aqui. A primeira delas é a si mesmo se negue. Ora, o que Jesus estava dizendo? Quando nós, amados, nos dispomos a seguir a Jesus, quando nós desejamos seguir a Jesus, o negarmos-nos a nós mesmos tem a ver a compreendermos que a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade segundo a carne. Os nossos corpos, a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, ela deseja as coisas que não estão alinhadas com as coisas que Deus tem preparadas para nós. O Senhor nos chamou e nos fez seus filhos para que nós andássemos e vivêssemos e realizássemos as boas obras que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. É para isso que eu e você fomos chamados. Contudo, a nossa velha natureza nos faz inclinar para as coisas que são próprias do pecado. E, portanto, quando o pecado ele fala alto no nosso coração, quando a nossa natureza fala alto no nosso coração, ela pode aparentar piedade, ela pode aparentar bondade, mas ela não diz respeito àquilo que Deus tem a realizar. Veja, não é legítimo? Faça essa pergunta para si mesmo. Puxa, olha que amor Pedro demonstra por Jesus. Senhor, não vá na cruz, não morra, Senhor, não faça isso consigo. Não é legítimo isso? Não aparenta ser uma coisa realmente boa aos olhos naturais? Sim, é claro. Puxa, Jesus era um homem bom, Jesus era um homem especial. Por que ele precisava morrer? Não é? Por quê? Dessas questões. O Senhor permite que estas questões estejam visíveis para todos nós aqui, para que reflitamos acerca delas. Os nossos corações, eles pregam peças constantemente na nossa vida. E, portanto, as nossas inclinações, elas não são as inclinações corretas, muitas vezes. Jesus, ele fala assim, negue a si mesmo, ou seja, negue as suas inclinações, negue os seus prazeres, negue as suas convicções, negue isso, deixa de ser essa pessoa que você julga ser, deixa de ser essa pessoa que você acha que está acima de tudo e de todos, porque não é isso que Deus tem preparado para nós. Então, o negar-se a si mesmo, ele tem a ver, amados, com essa questão de nós simplesmente nos rendermos à vontade do Pai. O negarmos-nos a nós mesmos tem a ver com nós simplesmente deixarmos de ter essa visão que é segundo a nossa inclinação, é segundo a nossa natureza, para enxergarmos as coisas conforme a visão de Deus. Então Jesus ele está convidando a sua igreja, os seus discípulos, a comunidade de discípulos a enxergar a vida a partir da ótica correta. Você tem enxergado a vida a partir da sua ótica? Você tem permitido que a palavra de Deus trabalhe no seu coração? Você talvez diga assim, pastor, mas eu tenho uma grande revelação, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Isso não te tornou imune à obra, à influência, às manifestações do diabo para tentá-lo impedir de compreender o todo da obra de Deus na sua vida. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes o Senhor nos impele a realizar algumas coisas e nós sabemos o bem que nós devemos fazer, mas ao mesmo tempo nós nos inclinamos e realizamos o mal que nós não deveríamos fazer. Então, estas coisas estão constantemente diante dos nossos olhos. A convicção que eu tenho é que Jesus está nos chamando para uma obra de poder, e essa obra, ela implica numa renúncia do nosso ser, em abrir mão das nossas próprias vontades, em negarmos a nós mesmos. É isso que Jesus está falando. E aí ele fala assim, olha, tome a sua cruz. Amados, isso é uma atitude de fé. A vida cristã, ela não se dá por uma razão. A vida cristã ela não se dá por um conhecimento. A vida cristã ela não se dá por convicções que nós adquirimos pela leitura fria da palavra. Não é isso.
A vida cristã, ela vai sendo edificada, ela vai acontecendo na medida em que nós vamos experimentando dessa graça maravilhosa e da pessoa do Cristo vivo em nós, e nós temos a experiência de poder tomar uma atitude de fé e dizer assim, olha, eu não só vou negar a mim mesmo, eu não só vou renunciar às coisas que são próprias da minha natureza, eu não só vou abandonar as minhas convicções antigas, como eu vou tomar uma atitude de seguir a Jesus, com o intuito de, a semelhança dele, cumprir na minha vida a vontade do Pai. Não importa o que eu tenha desejado, não importa o que eu tenha sonhado, não importa quais são os planos que eu tracei para a minha vida, importa fazer a vontade do meu Pai até o fim e até a morte, se necessário. É disso que Jesus estava dizendo, olha, eu serei obediente até a morte, eu vou morrer morte de cruz, eu vou satisfazer a vontade do Pai, eu vou chegar lá e a vontade dele será feita plenamente, eu vou glorificar o Pai e o Pai vai me glorificar, eu estou convocando os meus discípulos a terem uma vida semelhante à minha, vocês devem ser obedientes e obedientes até a morte, se necessário, tomem a cruz de vocês, cruz tem a ver com obediência, cruz tem a ver com sujeição, cruz tem a ver com nós nos colocarmos em total submissão à vontade do Pai e aniquilarmos as nossas próprias vontades. É disso que Jesus está falando. E ele diz mais, siga-me, vamos, nós estamos indo para um lugar que é certo. Jesus, ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Ele estava indo para a cruz, mas ele estava indo para além dela. Ele estava indo para a cruz, mas ele sabia que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele já havia dito, olha, a esta geração incrédula será dado o sinal de Jonas. O Filho do Homem será morto sim, mas ele vencerá a morte. O Filho do Homem será morto sim, mas ele vencerá o inferno. Ele vai ressurgir, ele vai ser levantado e ele vai receber de volta tudo aquilo que antes ele já possuía juntamente com o Pai. E ele será o Senhor de todas as coisas, como já é, não é? Mas recebendo de volta todo o poder, toda a autoridade que o Pai o havia dado em outro tempo. Queridos, isso é maravilhoso, isso é tremendo, nós percebemos, Jesus nos convida para uma experiência em seu reino, uma experiência verdadeira, uma experiência na qual ele é rei, na qual ele é senhor, na qual a morte já não existe, na qual o sofrimento será completamente aniquilado, onde nós viveremos a eternidade junto dele, seguirmos a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Você quer ir para este lugar? Você quer ir para esse lugar eterno? Veja, queridos, que é disso que se trata esse texto. É exatamente disso que se trata esse texto. O texto está falando de eternidade, amados. É disso que o texto está falando. Veja, olha que interessante, o versículo 25 ele diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha do que Jesus está falando, de salvação. Não é? As pessoas que trabalham, que dão duro, que se esforçam, que se empenham para viver segundo a sua própria justiça, que lutam para as suas próprias conquistas, que batalham para realizações pessoais e planos pessoais, essas pessoas buscam realização, essas pessoas vão perder a sua salvação, vão perder a sua vida. É o que diz o texto, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que lutar com as próprias forças, pela própria justiça, esse não tem condição de salvar a sua vida. Mas, olha só, e quem perder a vida por minha causa, achará. A vida é encontrada na medida em que nós perdemos a vida. Falei assim, mas pastor, isso parece tão paradoxal. Eu falei, sim, como todas as coisas são no reino de Deus, verdadeiros paradoxos, é verdade, é quando nós perdemos a vida que nós encontramos, e assim é que é, porque, amados, nós, ao perdermos a vida, nós estamos dizendo assim, olha, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais viver nas minhas próprias direções, eu não quero mais satisfazer as minhas próprias vontades, eu quero conhecer a vontade do meu Pai Celestial, eu quero imitar ao meu Senhor, eu quero seguir os seus caminhos, eu quero obedecer e obedecer até a morte, se necessário. E aí, amados, quando nós vivemos com esse nível de convicção, nós deixamos de ser aqueles discípulos, digamos, no jardim da infância do discipulado e passamos a ser discípulos que trazem sobre si um resultado da vida e inspiram outras pessoas. Isso é maravilhoso. Veja que os apóstolos do Senhor,
após a morte, a ressurreição, e após a ascensão de Jesus, após o Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, estes homens realmente fizeram a diferença no seu tempo. Por quê? Porque eles viviam para glorificar a Deus, e a vida deles foi essa até o fim. Eles tomaram cada um a sua cruz e seguiram Jesus. Veja que dos 12, não é? Somente João tem-se notícia de que morreu de morte natural, mas mesmo assim preso na ilha de Patmos, não é? Então todos eles sofreram as terríveis agruras para glorificar a Deus com seu ministério, o seu chamado. Amados, a vida cristã, ela muitas vezes ela é diferente daquilo que nós temos imaginado, daquilo que a nossa carne deseja que seja, não é? Muitas vezes nós imaginamos assim, olha, se Jesus quer me salvar, é para que eu tenha uma vida boa e agradável sempre, é para que eu viva segundo as minhas próprias inclinações e satisfaça todas as ansiedades que a minha alma tem. E eu quero dizer que isso é um engano, amados. Isso não é Deus falando. Isso é Satanás nos induzindo. A vontade de Deus, amados, é que nós estejamos dispostos a viver por Cristo a ponto de que as nossas vontades simplesmente deixem de existir. Quem sabe a ponto de dizermos, como dizia Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando a vontade de Deus atinge esse lugar no nosso coração, meus irmãos, então nós experimentamos das maravilhas desse reino eterno de Deus. Eu não vou ter condição de ministrar toda a mensagem hoje, nós vamos dividir a mensagem em duas partes, mas na semana que vem eu quero mostrar para os irmãos algo de tão especial que os discípulos viveram no Monte da Transfiguração, alguns dias depois de Jesus ter proferido estas palavras. Meus irmãos, coisa maravilhosa é vivermos com Deus, coisa maravilhosa é nós focarmos a nossa vida e os nossos corações nas coisas eternas. Nós não podemos ter os nossos olhos postos nas coisas temporais, amados. São importantes, sim. É necessário que nós nos esforcemos, que batalhemos no nosso trabalho, não é? É necessário que a gente busque estratégias para os melhores negócios. Tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. O que eu estou dizendo é que existe algo mais importante. Existe algo de muito maior valor. Existe algo de muito maior importância e que nós devemos nos apegar como sendo a principal coisa da nossa vida e não negociar isso jamais, amados. Jesus precisa ser o centro na nossa vida. E isso é o que nós estamos lendo nesse texto. E aí o texto ainda continua dizendo assim, olha, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, queridos, o texto está falando sobre perder a alma. Perder a alma, como se perde a alma, não é? Do que o texto então está se referindo? Justamente sobre essas questões próprias da eternidade. Irmãos, em nome de Jesus, o que adianta o homem se preocupar tanto com as coisas desse tempo? Não é? Eu não estou dizendo que as pessoas não creem em Jesus, eu não estou dizendo que as pessoas não sabem quem Ele é, eu não estou dizendo que não há uma porção de revelação de Deus a ponto de reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tudo isso é verdade. Mas a proposta de Jesus é que nós venhamos direcionar o foco, venhamos direcionar as nossas forças, as nossas energias a satisfazermos a vontade do nosso Pai Celestial. E isso não tem a ver em ganharmos o mundo inteiro, amados. Isso não tem a ver em projetarmos a nossa vida acima dos demais homens. Isso tem a ver em glorificar a Deus com a nossa existência, com o nosso ser. E tudo isso deve estar vivo nos nossos corações. O que adianta? O que proveito pode haver para o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Ele vai dar o quê no dia do juízo, não é? Ouro, oferecer ouro para Deus, ele vai oferecer o quê? As suas conquistas, o seu trabalho, as suas empresas, a sua poupança, os seus investimentos. É isso que ele vai oferecer naquele dia? Amados, essas coisas não têm valor algum aos olhos de Deus. O Senhor, ele quer fazer a gente perceber que importa na comunidade dos discípulos viver para satisfazer a sua vontade.
Você ama Jesus, meu irmão? Você ama Jesus? Você está seguindo a Jesus? Ele está te convocando para um algo mais profundo. Ele está te convocando para uma vida diferenciada, uma vida de imersão no seu reino. E essa vida de imersão no seu reino, ela é tremenda, porque ele fala assim, olha, se você quer isso, então é necessário negar a si mesmo. Abandone as suas próprias vontades, renuncie os seus próprios desejos, os seus próprios planos, renuncie a essas coisas, segue Jesus, toma a sua cruz, faça a sua parte. Deus vai operar grandes coisas através da sua vida. E aí, veja, amados, como o texto está falando mesmo sobre a eternidade, porque ele diz assim, olha, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aleluia! Sabe, amados, nós temos da parte de Deus uma promessa aqui, uma promessa tremenda. O Filho do Homem vai voltar na glória do seu Pai, com os seus anjos. E isso é uma promessa da qual nós não podemos jamais, jamais nos desviar. Estas coisas vão acontecer. Jesus vai voltar na glória do Pai, juntamente com os seus anjos. A vida cristã, a vida do discipulado, ela precisa ser uma vida por fé. A palavra de Deus diz, nos últimos dias, o meu justo viverá por fé, e nós precisamos aprender a viver por fé. É necessário fé para vencer as adversidades do nosso tempo, amados. É necessário fé para permanecermos firmes. É necessário fé para ficarmos inabaláveis. É necessário fé para nós olharmos para Cristo e desejarmos segui-lo num tempo e num mundo onde todas as inclinações que se nos apresentam são inclinações que levam a satisfações pessoais, em uma época onde os homens são amantes de si mesmos, onde cultua-se a própria vontade. E Jesus está na contramão disso tudo, dizendo assim, olha, anule-se, aniquile as próprias vontades, renuncie a tudo isso, viva segundo a minha vontade. Veja como tudo isso é a contramão destas coisas. Então, Jesus está dizendo aqui no versículo 27, eu vou voltar em glória, e então, quando esse dia chegar, eu retribuirei a cada um conforme as suas obras. Olha que coisa interessante. Quem estiver em busca, amados, de fazer da vida o que bem entende, esse não vai ter o que dizer a Jesus. Qual foi o papel desse discípulo? Qual foi o comportamento desse discípulo, desse servo, desse filho? Olha, eu decidi fazer da minha vida o que bem entendi. Eu decidi fazer da minha caminhada o que eu sempre quis fazer. Eu fiz da minha vida só a minha vontade. Eu desfrutei de todos os prazeres que a vida poderia me oferecer. Eu nunca me preocupei em obedecer à vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus. Eu nunca me ocupei em me esvaziar de mim mesmo. Eu nunca me ocupei em dar lugar à vontade do Senhor na minha vida. Eu sempre quis satisfazer os meus próprios desejos. Então, em meio a tudo isso, eu digo, irmãos, muitos desses desejos são legítimos. Muitas dessas coisas são socialmente aceitáveis, mas são insuficientes para que você possa alcançar graça e salvação por esses méritos diante de Deus. Existe uma única obra que nos faz realmente chegar à eternidade com Deus, e essa obra foi realizada há 2000 anos na cruz. Quando Jesus diz aqui o seguinte, olha, então retribuirá a cada um conforme as suas obras, ele está falando evidentemente de que as obras dos discípulos, elas não são outras senão carregar a cruz do Senhor. As obras dos discípulos, elas não são outras senão realizar a vontade do Pai. Portanto, toda a justiça dos discípulos que seguem a Cristo, que carregam a sua cruz, não são a própria justiça, mas a justiça que vem da fé, a justiça que vem por meio de Cristo Jesus e de sua obra na cruz do Calvário. Veja como é diferente isso. Quando eu abro mão da minha vida e vivo para agradar a Deus, então toda a justiça que eu tenho, todas as obras que eu tenho a apresentar diante de Deus não são minhas obras, mas é a própria obra do Filho de Deus. E, portanto, nesse caso, eu vou ter a retribuição do Filho de Deus.
eu herdarei com Cristo todas as coisas, eu receberei com Ele todas as coisas, eu possuirei com Ele todas as coisas, eu ocuparei os céus com Ele, e todas as coisas nos estarão sujeitas como povo santo de Deus. Amados, essa é a promessa do Senhor para nós. Do contrário, amados, também isso é uma verdade. Aqueles que não quiserem isso, aqueles que não desejarem isso, aqueles que se enveredarem por caminhos tortuosos e que não quiserem de forma alguma conhecer a vontade do Pai, estes terão outro fim, e nós sabemos muito bem qual é. Nós queremos, assim, com essa mensagem, não colocar um peso sobre os ombros dos irmãos, mas fazê-los despertar, amados, a começar de mim mesmo, nos despertar a viver uma vida de satisfazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus está nos chamando. Olha, existem religiosos, não é? Ele começa lá o capítulo 16 mostrando os grupos religiosos, os fariseus, os saduceus. São homens que conhecem das Escrituras, conhecem da palavra, mas que não sabem nada a respeito do Deus verdadeiro. Vivem à margem de uma experiência legítima com Ele, não é? Quantos cristãos hoje são legalistas, vivem à margem de uma experiência legítima com o Filho de Deus? O Senhor quer viver em nós, através de nós, habitar a nossa casa, amados. É disso que se trata a mensagem do Evangelho, não é? Como tem sido a sua família? Como tem sido a sua casa? Quanto de Jesus tem aí contigo? Quanto de Jesus tem aí no lugar onde você habita? Me diga, por favor, como tem sido essa experiência, não é? Amados, em nome de Jesus, a experiência que Deus quer nos trazer, a vida que Deus quer nos trazer é uma vida de fé. É uma vida por fé. Você está disposto a viver por fé? Você está disposto a obedecer a Deus até o fim? Você está disposto a tomar rumo em direção a Jerusalém? Então é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você fizer isso, querido, pode ter certeza, como discípulo de Jesus, você vai glorificar o Pai, à semelhança daquilo que Jesus realizou na cruz. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Na semana que vem nós traremos a última mensagem dessa série, e que essa palavra esteja mexendo com o seu coração. A sua vontade precisa ser aniquilada. Os seus desejos, os seus prazeres, as suas inclinações precisam sair para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida e na minha vida, para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra veio para nos mostrar o quanto é importante, Senhor, sermos cristãos que desejam, Senhor, segui-lo. Cristãos que desejam ir após o Senhor, a ponto de negarmos, Senhor, a nós mesmos, tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos o Senhor até que a sua vontade, Senhor, seja plena na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, como cristãos, nos ajuda como servos, como filhos amados, a vivermos essa experiência em dias de tamanha apostasia, onde as pessoas estão preocupadas em satisfazer os próprios desejos, onde os homens são, ó Deus, amantes de si mesmo. Meu Pai, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, viver para glorificar o teu santo nome, e que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade desta igreja, que nós possamos ser uma comunidade de discípulos, uma comunidade relevante no lugar onde o Senhor nos colocou, e assim testemunhar de um Cristo que habita conosco, que é real entre nós e que nos faz viver para glorificar o nome do Pai em todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, fica com o teu povo, fica com a tua igreja nessa hora, que a tua graça maravilhosa, Senhor, seja derramada sobre cada coração e venha agir, ó Deus, porque é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Por isso, meu Deus, que a tua graça nos venha nos impelir a fazer a tua plena vontade para a glória do Pai. Em o nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, a unção do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos que conosco cultuaram a Deus a partir dessa live, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, amados.
Eu quero dar aqui um alô para os irmãos que foram se achegando. Deixa eu ver aqui quem mais entrou, que eu ainda não citei. O irmão Carlos Lousada está conosco. Deixa eu ver, a Dida está conosco também. O Marcos Bevilacqua, Deus abençoe, irmão Marcos. Deixa eu ver quem mais que... A Rosana é minha prima. Deus abençoe, Rosana, sua vida grandemente, viu? Que prazer. Um abração para o Daili e para as crianças todas aí, tá bom? Quem mais que está conosco? São estes, os demais todos eu já citei. Querido, se eu não citei alguém, né, por favor, nos perdoe, são esses que eu consigo visualizar a partir da nossa tela aqui, tá joia? É um prazer estar com vocês todos aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, que a alegria do Senhor esteja enchendo o seu coração e que essa mensagem desafiadora nos leve a uma experiência de sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Amém, irmãos? O mundo precisa de homens que amem a Deus de todo o coração e de todas as suas forças. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos experimentar de Jesus, nós precisamos viver com Jesus, porque de outra maneira nós viveremos uma experiência religiosa marginal, uma experiência na qual nós estamos sempre à margem da verdade do Evangelho. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que nós mergulhemos profundamente. O Senhor quer que a vontade dele se estabeleça nas nossas vidas e nos leve a experimentar das suas maravilhas diariamente para o louvor da sua glória. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Um grande abraço, amados. Na próxima semana, se assim o Senhor permitir, estaremos na nossa igreja. Se não, ainda permaneceremos aqui, não é? A nossa live a partir aqui de casa, mas orando para que essa pandemia cesse o quanto antes. E durante a semana, às 6:30 da manhã, nós estamos na igreja todos os dias orando. E eu quero aqui deixar um aviso importante a todos os irmãos queridos. A partir do da próxima sexta-feira, dia 24, nós estaremos 7 dias orando pela IPI do Brasil. A IPI do Brasil comemora 117 anos na próxima sexta-feira, não 24, no dia 31, é aniversário da IPI do Brasil, e durante toda a semana nós estaremos orando, intercedendo, para que o Senhor venha abençoar a nossa denominação, os nossos pastores, os nossos oficiais, presbíteros e diáconos, as pastoras, as presbíteras, as diaconisas, todos os irmãos e irmãs que se engajam juntos aí no mesmo propósito de glorificar a Deus através dessa amada denominação. Então, estejamos orando pela nossa igreja, orando pela expansão do reino no lugar onde nós estamos, e que assim também o Senhor venha a ser glorificado, tá joia? Então, homens que participam conosco deste vídeo, por favor, quero deixar aqui o desafio, vamos orar, meus irmãos. Então, a partir dessa semana, né, nós vamos estar intercedendo na sexta-feira pela IPI do Brasil e até o dia 31. Depois disso, eu não sei por quantos dias mais nós continuaremos, ou se continuaremos com esse propósito de oração, tá bom? Eu estou, assim, orando a esse respeito, inclusive, para ver até quando nós vamos com ele. Mas, certamente, essa semana e a próxima semana estaremos orando todos os dias ali na igreja, se assim nos permitir o Senhor. Tá joia? Deus abençoe a todos os irmãos. Sim, a minha esposa está aqui me cobrando. E quando voltam os cultos, queridos, os cultos voltarão tão logo nós tivermos autorização para isso, né? Nós estamos, assim, desejosos, ansiosos para que isso aconteça. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja presbiteriana e, portanto, nós temos um presbitério a quem que é um governo que está sobre nós localmente, e enquanto o nosso presbitério não nos determinar ou não nos autorizar esse retorno, nós estaremos realizando as nossas lives a partir de casa ou até da própria igreja, mas com um número reduzidíssimo de irmãos presentes, até que a gente possa ter as portas abertas para a participação da igreja, tá? Então não depende de mim, infelizmente. Se dependesse de mim, isso nem teria acontecido, mas a
A história está nas mãos de Deus e certamente o Senhor sabe o que faz, né? Esse tempo de pandemia tem um propósito e Deus está cuidando de tudo e nós seremos abençoados e fortalecidos com todas essas coisas, com toda a certeza, não é? Deus é bom e Ele enxerga muito além do que nós podemos pensar ou imaginar, tá bom? Então, Deus abençoe, amados, a todos vocês. Muito obrigado pela participação dos irmãos. A Rosana aqui respondeu, a Marli de Biasi. A dona Elza também está conosco. Deus abençoe, dona Elza, mais uma vez a sua presença, né? Muito obrigado por participar com a gente. O Ricardo aqui lembrando da oração. É isso aí. A Jaque, todo mundo participando aqui pelo chat. Deus abençoe, queridos. Muitas saudades de todos, viu? Deus abençoe muito a sua vida, que a sua semana seja surpreendente na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.